aluninhos do terceiro ano. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês uma historinha muito legal que a professora Roseli vai contar. O meu nome é Cláudia e eu espero acompanhar vocês via chat para ver a opinião e a participação de vocês. Bom dia, professora Roseli. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Tudo muito jóia. E os nossos aluninhos, como estão em casa, de quarentena, acompanhando as aulas? Muito bem. Vocês fiquem bem ligados, porque a nossa história já vai começar, tá? A nossa história de hoje, pode colocar o título para mim, por favor? Muito bem. A história de hoje é a história da ostra e da borboleta, o coronavírus e eu. É uma história de Ana Gomes. Ana Gomes resolveu escrever essa história para nós, devido à situação que nós estamos passando. É uma situação mundial. Então, vamos acompanhar comigo? Você sabe o que as ostras fazem quando algo que as perturba e irrita entra em suas vidas? Vamos lá, pessoal? Vamos participar? Você sabe o que as ostras fazem quando algo que as perturba e irrita entra em suas vidas? Vamos lá? Alguém já está respondendo, Cláudia? Muitos bons dias, professora. Ai, bom dia, coleguinhas. Fico feliz por vocês estarem acompanhando a nossa aula. E aí, eles sabem? Professora, alguém falou que a ostra fica triste. A ostra fica triste se alguma coisa está irritando ela. Ah, que pena. Tem mais alguma? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meus amiguinhos, bom dia. O que a ostra faz quando tem alguma coisa que as irrita? Aqui essa conchinha, ela é feita de uma substância chamada madrepérola. E dentro, nós temos aqui um animalzinho chamado molusco. Ele tem esse nome porque o corpinho dele é mole, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro, quando cai um grãozinho de areia ou quando cai alguma sujeirinha, desta concha, ela vai soltando essa madrepérola. E essa madrepérola, ela vai se solidificando, até que, opa, surge uma linda pérola. É isso mesmo. Ela transformou algo que a irritou em algo muito lindo. É o poder da transformação. Ela transformou em uma joia, pessoal. E essas joias, elas são utilizadas para fazer brincos, colares, pulseiras, anéis. É comercializada. Então, olha que coisa gostosa. Uma coisa ruim foi transformada em algo muito bom. É isso aí. Tem mais alguma resposta, Cláudia? Alguém escreveu que gosta muito de pérolas. Ah, eu também. Adoro as pérolas. Eu também. Então, vamos lá. A próxima pergunta. Vocês sabem o que a lagarta faz quando ela tem que passar por coisas difíceis e mudanças na sua vida? A lagarta. O que será que a lagarta faz quando ela tem que passar por coisas difíceis em sua vida? Eu sou uma lagarta. Alguém sabe me responder o que é que eu faço? Vamos lá, pessoal. Interagindo no chat. Cláudia. Professora, olha que legal. Um monte de gente escreveu casulo. Muito bem, é isso que eu faço. Eu me transformo em um lindo casulo. Olha lá, eu pendurada, vocês estão vendo? Eu fico no casulo e daí eu fico transformando o meu corpo de lagarta em uma linda borboleta.
quando eu fico pronta, eu saio voando. Esse é o poder da minha transformação. Eu transformo coisas que me incomodam, que me irritam, que me chateiam, em asas e me liberto. E você, amiguinho, o que você faz? Em tempos de coronavírus, esse vírus que invadiu as nossas casas, esse vírus que invadiu todos os bairros, todos os países do mundo e nos deixam em casa por precaução, não é mesmo? Nós ficamos lá para nos proteger do vírus, para que ele não entre dentro de nós e para que nós não fiquemos doentes. E ficar tanto tempo assim em casa, tendo aula dentro de casa, muitas vezes mexe com os nossos sentimentos, mexe com os nossos pensamentos. E aí então, nós que não conseguimos formar pérolas e muito menos criar asas, muitas vezes eu fico com raiva de não poder sair na rua. Eu tenho certeza que você queria estar jogando bola. E você, eu tenho certeza que queria visitar seus avós. E outros ainda gostariam de estar na escola, com seus amigos, com a sua professora. Então, tudo isso faz com que os nossos sentimentos muitas vezes sejam de raiva, sentimentos de tristeza, de alegria, de tédio, né? E esses sentimentos, se ficarem aqui dentro de nós, nos fazem muito mal. Então, o que é que eu poderia fazer? Vocês me ajudam? Vamos colocar, então, os nossos sentimentos para fora e escrever a sua própria história. Assim, eu vou me livrar deles e vou me sentir melhor. Vocês me ajudam? Vamos lá no chat. Cláudia, já começaram a escrever? Olá, professora, eu só queria fazer um adendo aqui. Alguém escreveu assim que a borboleta fica meio estranha, mas depois fica linda. Ai, que coisa linda! Igual nossos dias, professora. Igual Ficam os estranhos nossos e depois dias. melhoram. Alguém escreveu que está com saudade. Isso mesmo, saudade, saudade da escola, saudade dos amigos, saudade do professor. É Que verdade. mais? Raiva. Raiva. Tô com raiva. Eu quero brincar e eu não posso. Eu quero os meus amigos de volta. É verdade. Alguém falou que está feliz em casa. Ai, que delícia. Você está se reinventando. Eu também. Peraí, que está repetindo aqui, professora. Hum. Vamos lá. Brincar. Alguém quer brincar, ó, que Ai, delícia. que delícia. Nós vamos brincar já, já. Eu e a Cláudia, a gente brinca toda manhã aqui na Cultura, verdade, né? é uma delícia. Professora, pera lá. Ó, o Gustavo, diz que a aula tá muito boa. Ai, que bom! Adorei! Gustavo, um beijo para você também. A aula tá boa. E alguém tá com tédio. Todo dia tem alguém com tédio. Ai, todo dia. Tédio, mas a gente vai ensinar vocês aqui a se livrarem desse tédio, tá bom? Professora, eu gosto muito dos meus coleguinhas. Então, eu queria estar trabalhando, produzindo. Eu também. Adoro o meu trabalho. E você, professora? Qual o seu sentimento? O meu sentimento agora é de alegria, de poder compartilhar esse momento com vocês. Muito bem, meus queridos amigos. Adorei que vocês participaram e colocaram os seus sentimentos para fora. Agora, então, nós vamos partir por um outro ponto de vista. Como eu falei, eu vou ajudar vocês a se livrar de tudo isso. Que tal se nós, então, reuníssemos
tudo aquilo que há de bom, tirando o exemplo da ostra, que ela pega aquilo que a irrita e transforma em pérolas. Vamos pegar, então, as nossas pérolas, que é aquilo que tem de melhor dentro de nós, e vamos transformar em superpoderes? Sim. Vamos, pessoal? Vamos lá? Vamos começar. Primeiro superpoder. Eu tenho lá fora um inimigo. É um vírus. E ele se chama Covid-19. Muitas vezes eu preciso sair para ir à farmácia, para ir ao supermercado, para vir aqui na TV Cultura. E o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ter coragem. E essa coragem faz com que, se eu não quero adoecer, eu tenho que me prevenir. Primeiro, nós temos que manter a distância entre uma pessoa e outra. Segundo, eu tenho que cuidar da minha saúde e da saúde do meu colega que está aqui do lado. Por exemplo, eu tenho que cuidar da saúde da Cláudia e a Cláudia cuida da minha. Então, se eu vou sair na rua, eu tenho que usar a máscara, certo? Eu uso a máscara porque aí, quando eu falo, minha gotícula de saliva fica presa aqui no tecido. E quando eu chego em casa, gente, eu lavo. Porque água, sabão, um pouquinho de produto que você coloca, água sanitária ou produto semelhante, ele mata o vírus, tá? E depois a gente passa, que é para reforçar, que aí a temperatura alta vai matar o vírus. Muito bem, se eu estou na rua e não posso lavar as minhas mãos com água e sabão, eu tenho sempre comigo álcool gel. Então, é bom você levar a vida alegremente. Então, o seu potinho de álcool gel que você carrega consigo, você pode colocar aqui, transformar em um EVA, né? Colocar um desenho, fazer uma carinha para ele, porque ele vai ser o seu companheiro daqui para frente, se você não sair, se você for às ruas, tá ok? Então, esse é o meu companheirinho. Então, vamos lá. Minhas mãos já estão limpinhas, ok? Vamos para o segundo superpoder. O segundo superpoder, ele está relacionado a esses sentimentos confusos que estão aqui, ó, na minha cabeça, que está virando uma bagunça. O que eu faço? Eu tenho agora que desenvolver o poder de ouvir. Eu vou ficar quietinha para ouvir o que é que ele está dizendo para mim. Muito bem. Depois que eu ouvi os meus sentimentos, eu vou para o terceiro superpoder. Qual seria o terceiro? Ter paciência com ele, acolher o meu sentimento com carinho, com ternura, para eu tentar resolver o meu problema. Então, se eu estou feliz, que bom, eu preciso manter a minha felicidade. Se eu estou com raiva, esse sentimento é muito ruim, faz mal para a gente. Eu tenho que transformar esta raiva em um bem-estar, em uma alegria. Se eu estou com tédio, sinto muito, vamos procurar o que fazer, né? Deve ter um monte de lição, não tem, Cláudia? Tem todos os dias. Eu acho que tem um montão de lição. Abra o seu caderno ou ligue a sua TV, na TV Cultura, que você vai ver quanta aula boa tem lá. Tá bom? Então, esse é o terceiro superpoder. É o poder da transformação. Mas eu não estou conseguindo sozinha, Cláudia. Não. Não. Eu ouço, mas eu não entendo. Eu tento, assim, ser carinhosa com os meus sentimentos, mas eu não estou conseguindo. O que você acha que eu faço? Você não tem ninguém para mandar um WhatsApp, para ligar? Será que a minha mãe vai me ouvir? Com certeza. Sua mãe te ama. Será que a minha irmã vai brigar comigo? Bem capaz, professora. Pois é. Quando a gente não consegue sozinho, a gente vai para o quarto superpoder. A gente vai buscar ajuda. Então, primeiro,
primeiramente, a gente tem que buscar com a família, né? Porque a nossa família é nosso porto seguro, não é mesmo? Os nossos familiares nos amam, então eles vão saber nos entender. Agora, se você preferir ficar com um amiguinho no WhatsApp, se você preferir ficar com o seu pet, não tem problema. Vocês poderão também ficar com eles. O importante é vocês estarem bem e buscar a felicidade. Bom, mas eu tô com o corpo duro. Meu corpo tá tão duro, eu acho que eu tô muito tensa. O que a gente faz, Cláudia? Vamos fazer uns exercícios de respiração, Roseli? Vamos. Vamos tentar, então, nosso quinto superpoder, que é o poder da respiração. Vamos lá, eu vou ensinar vocês e vocês vão fazer comigo. Só que esse poder a gente pode fazer quando tiver tensa, não pode? Pode. Então, tá bom. Então, eu quero que o meu corpo agora fique um pouquinho mais mole, porque eu estou muito tensa. Vocês já devem ter aprendido nas aulas de ciências como é que a gente respira, né? Então, nós respiramos geralmente pelo nariz. Então, é a técnica da inspiração. E quando a gente solta o ar, é o poder da expiração, né? Então, primeiro eu encho o meu pulmão de ar, para ele recolher o oxigênio, levar para o meu corpo todo, e depois eu expiro o gás carbônico, né? Então, vamos lá. Só que nós não vamos inspirar e expirar pelo nariz. Nós vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E quem é que vai ajudar a gente? O ombro. Porque se meu ombro está tenso e eu quero soltar, eu posso fazer assim, ó. Nós vamos ajudar. Quando nós inspirarmos, que é puxar o ar, eu levanto o ombro. E quando eu expirar, eu solto o ombro e deixo o ar sair pela minha boca. Vocês vão ver que vão se sentir muito melhor e vão até conseguir transformar a raiva em felicidade. Tá bom? Vamos lá? Comigo. Inspirando. Expirando. Ai, já começou a soltar, Cláudia. Está fazendo comigo? Claro, professora. Muito bem. Então, vamos de novo. 3 vezes, tá bom? Cláudia, vamos comigo? Vamos nessa. Inspira. Solta. Expira. A última vez, hein? O resto você vai fazer em casa, senão não dá tempo de chegar até o 10º superpoder. Inspira. Solta. Ai, agora meu corpo já tá ficando molinho, Cláudia. E o seu? Melhorou muito. Ai, que bom. Se você quiser colaborar com a gente, conta como é que você tá ficando aí pelo chat, tá bom? Se eu quiser me libertar ainda mais de tudo isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer igual a lagarta. Eu posso ficar quietinha no meu canto, tentando me entender naquele meu casulo do adolescente, né? Tá sempre no seu casulo. E eu posso também, dentro desses meus pensamentos, transformar no autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai fazer com que eu me liberte de todos os maus pensamentos e crie asas imaginárias que fazem com que eu fique leve, igual a borboleta. Olha que gostoso. É o poder do meu autoconhecimento. Olha que gostoso me libertar de tudo aquilo que está me fazendo mal. Agora que eu já estou bem melhor, eu me sinto forte, igual o gorila, Cláudia. Vamos fazer a dancinha do gorila? Vamos lá.
O meu, me perdi até do superpoder, é o 7º, né? É o 7º agora. O 7º superpoder, nós vamos fazer a dancinha do gorila. Vamos lá? Vamos. Olha só, que delícia! Agora sim. Eu posso até colocar para cá, né, Cláudia? Ai, que delícia. Meu corpo agora tá molinho, molinho. Tá. E o pessoal tá fazendo a dança do gorila? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. É. Nós temos também muitos professores que estão nos acompanhando e eles Oi, estão professores, bom dia. E deixa eu falar, a Valentina disse que conseguiu relaxar muito já com a respiração. Ai, que gostoso, Valentina. Isso vai fazer com que o seu dia fique maravilhoso. Agora que você já sabe que tem o poder da respiração, do autoconhecimento, da libertação, vamos para o nosso 8º superpoder. É o poder que você pode se soltar de uma vez. Coloca uma música que você gosta, você dança, você canta. Você pode fazer até uma live, né? E colocar lá para os seus coleguinhas no seu grupo do WhatsApp. Não pode? Ai, Pro, não tenho um celular. Pede emprestado da sua mãe. Eu acho que ela vai emprestar, não vai? Eu acho que a mãe empresta. Eu também acho. Pede para alguém. Você pode formar um grupo com seus amigos. E vocês podem até resolver as suas atividades em conjunto. Vocês sabiam que agora no WhatsApp podem se reunir 8 pessoas de uma só vez? Você sabia disso? Eu vi. Ah, e eu tô me reunindo com a minha turma lá da escola, sabe? Tá muito legal, porque eu aprendo muito mais. O 9º superpoder, gente, é o poder da conexão. Eu vou tirar de dentro de mim como se fosse uma corda. E essa corda vai ser uma onda de pensamentos que vai envolvendo todas aquelas pessoas que eu amo. Então, se o meu pensamento está saindo igual uma corda e está envolvendo todos aqueles que eu amo, é sinal que o meu carinho está chegando até eles. E eles estão sentindo aquilo que eu sinto por eles. Esse poder, ele nos leva ao 10º superpoder, que é o poder de amar. Essas pessoas pelos quais eu estou me conectando como uma corda que está envolvendo cada um deles, e eles estão recebendo, eles recebem o meu amor. Então vamos levar esse amor aos seus amigos, aos seus avós, aos seus familiares, a todos aqueles pelos quais você ama, mas não pode estar lá fisicamente. Mas você pode estar em pensamento, porque o nosso pensamento voa longe. Você pode estar agora amando a sua escola, amando o seu professor, amando o seu planeta. É isso que nessa situação nós precisamos. E eu vou deixar para vocês agora uma atividade que a nossa aulinha já está chegando ao fim. Como eu sei que você sabe escrever uma linda mensagem, eu gostaria que você pegasse o seu caderninho e escrevesse uma mensagem para a ostra e para a borboleta. Ou então, para aquela pessoa que você ama. E depois, você vai então... Próximo, por favor. E depois que você escreveu essa mensagem, você irá então fazer um lindo desenho em um lugar onde você queria estar, seguro, onde você possa cantar e dançar. Faça esse desenho, escreva a mensagem e não esqueça de mandar para a sua professora. Se você já está em contato com ela, envie pelas mídias sociais. Ou então, você guarda esse desenho, guarda essa mensagem e quando as aulas retornarem,
você entrega pessoalmente a ela. Gente, nossa aulinha vai chegando ao fim. Eu já vou me despedindo. Tchau, professora. É uma pena, mas a semana que vem eu estarei de volta com outra história. Não se esqueçam, o mesmo horário, mas a semana que vem será em dia diferente, tá bom? Um beijo a todos vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco. Tchau, professora. Até a próxima. Quanta gente! Nossa, eu não conheço ninguém! Tô me sentindo muito diferente, gente. Eu tava tão contente, agora eu não tô bem. Que esquisito! Não quero que ninguém me veja assim. Se alguém ficar pertinho, eu me agito sim. Não quero ninguém olhando pra mim. Meu coração tá parecendo batucada. Me olhei no espelho, tô vermelho pra chuchu. O meu joelho mole, Minha mão suada. Eu tô tremendo feito vara de bambu. Que vergonha, que vergonha. Tô me sentindo um pamonha. Que vergonha, que vergonha. Tô me sentindo uma pamonha. tá melhorando. Meu coração até parou de batucar. A minha mão agora não tá mais suando. Tô começando a me acostumar. Que legal! Tô curioso. Então vá se apresentar pro pessoal. Oi, pessoal. Eu vou fazer amigos, vou ficar famoso. Batuque agora só no carnaval. Meu coração de novo faz a batucada. Eu tô contente. Eu sou valente pra chuchu. E essa gente agora é minha moçada. Pamonha agora é só de Piracicaba. Tô sem vergonha, tô sem vergonha. Piracicaba é a terra da pamonha. Tô sem vergonha, tô sem vergonha. Piracicaba é a terra da pamonha. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Yuhu! Olá, pessoal! O enigma de hoje é sobre variedades. Isso significa que pode ser sobre cinema, teatro, música, esporte, literatura, desenho animado, televisão, enfim. Estão preparados? Lá vai! Os Saltimbancos é um musical encenado por um cachorro, um jumento, uma galinha e uma... A. Baleia. B. Gata. C. Vaca. D. Barata. Tempo! A resposta correta é a B. Gata.
Ai, ai, pessoal. Miau. Eu sou mole, mas sou muito afinada. Querem ouvir o refrão? Lá vai. Au, au, au. Ió, ió. Miau, miau, miau. Cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Au, au, au. Ió, ió. Viram só? Tchau. Ai, ai. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sei que vocês estão acompanhando aí a aula há alguns dias, mas eu quero me apresentar, quero que vocês me conheçam. Eu sou a professora Maíra, tá? Trouxe várias coisas legais para a gente pensar e fazer juntos hoje, tá bom? Vamos lá acompanhar a minha aula. Bom, antes de toda a aula, você que está aí no terceiro ano, tá? Ou você que está em outra série e está acompanhando, sabe que você precisa separar alguns materiais. Então, pega um caderno. Se você não quer usar um caderno novo, não tem problema. Pega um caderno que você tem aí na sua casa, que tem umas folhas sobrando, só para você fazer umas anotações hoje. E claro, para fazer a anotação, precisa do quê? De lápis. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Não tem problema se você errar. Separa também uma borracha, deixa aí do ladinho. Se você fizer uma anotação que você não gostou, ou alguma coisa que você escreveu e não ficou muito boa, é só apagar, tá bom? Toda aula, ela tem objetivos. Você já experimentou perguntar para sua professora lá na escola qual é o objetivo de cada aula? Pois fica uma dica quando você voltar, tá? Conversa com a sua pro. Ela deve ter um monte de objetivos legais preparados e separados para você. É por isso que as professoras conseguem montar as aulas, tá bom? Hoje, o nosso objetivo é apreciar poemas. Ai, pro, eu não sei o que é apreciar. Apreciar é quando você olha uma coisa mais a fundo, quando você entende ela com outros significados. E é hoje que a gente vai começar a aprender hoje. A gente vai começar a aprender que quando a gente olha uma coisa com outro olhar, com mais olhares, a gente aprecia o significado dela. E sabe o que a gente vai apreciar? A gente vai apreciar poemas ou outros textos versificados. Ai, que palavra difícil! Versificado é um texto que ele vai ter palavras que combinam. E hoje a gente vai entender um pouquinho o que a gente precisa fazer para essas palavras combinarem, tá? E a gente vai observar rima, aliteração, vixe pro. Você só está com palavra difícil hoje? Que nada. Daqui a pouco você vai entender comigo o que significa a aliteração, tá? E a gente vai ver um pouquinho de verso, estrofe e refrão e vários efeitos de sentido. Ai, pro, efeito de sentido, eu não estou entendendo nada. Calma, a gente vai entender que às vezes a gente fala uma coisa de um jeito, mas o sentido que a gente está falando é outro, tá? E olha, não se preocupa, não é tudo numa aula não, tá? A gente vai começar, você vai ter outras aulas, daqui a pouco você está de volta com a sua pro e quem sabe vocês podem conversar um pouquinho sobre esses outros jeitos de olhar para um texto, tá? Para começar, eu trouxe aqui para vocês um poema. Mas sabe que esse poema, ele tem uma história bem engraçada. Toda pro, quando ela vai fazer uma aula, ela precisa fazer um monte de pesquisa. Não pensa que é chegar aqui e falando, não. A gente precisa também ler, a gente precisa também entender e a gente precisa procurar outros textos, outras coisas que nos inspiram. E com esse poema foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei pensando, como que eu vou levar para o pessoal lá do terceiro ano um poema legal? Então eu li um montão de poema, eu procurei lugares,
nos livros que eu tenho, nos sites, na internet. Usei meu celular mesmo. Com o celular, dá para pesquisar um monte de coisa. E fica sempre a dica, tá? Se você ainda não tem um celular, não tem problema. Pede para alguém que está aí com você, na sua família, para te ajudar a fazer uma pesquisa usando o celular, tá? Depois de fazer um monte de pesquisa, eu escrevi esse texto aqui. Mas é claro que eu fui me inspirando em outros poetas, poetas maravilhosos que também fizeram outros poemas. O meu poema, ele é assim. Essa caneca é do boi. Quem bebe nela, fala oi. É uma brincadeira, né? A gente pode brincar. Quando a gente cria uma poesia, a gente pode fazer brincadeiras com ela. Como eu fiz aqui, que se você beber da caneca do boi, você fala oi. Essa blusa é muito bonita e fica um charme na cabrita. Você já pensou? Uma cabrita usando blusa? É engraçado, né? Tenta imaginar uma cabrita e ela de blusa. Essa areia faz muito cimento. Quem carrega ela é o jumento. Ai, gente, tadinho, né? Um montão de areia para fazer cimento e o jumento lá carregando toda essa areia. Essa casa precisa de algumas telhas. Pode ser que nela venham morar abelhas. E é verdade, né? Você já reparou que a abelha gosta muito de morar na telha? Se não reparou, procura um dia. Dá uma olhada nas telhas aí que tem por perto de você. Sempre tem um cantinho lá que a abelha se esconde e faz uma casinha. Esse sapato é elegante, mas não cabe no pé do elefante. Ai, deve ser porque é pequeno, né? E aí o pé do elefante é um pouco maior, o sapato não vai caber mesmo no pé dele. Esse quadro é uma obra. Eu sei que quem não gosta é a cobra. Ixi, cobra não gosta assim de quadro que é obra, sabe? Aquele quadro bonito que você gosta de ver. Acho que ela não gosta, não. E você? Você acha que gosta ou não gosta? E lembrei, de repente, que eu não falei das coisas doidas e gente. No final, eu dei um recado. Eu falei assim, que eu falei do boi, falei da cabrita e do jumento, e falei da abelha, e falei do elefante, e falei da cobra, mas não coloquei nada de gente, tá? Calma, que a gente vai voltar nesse pedacinho para a gente continuar a nossa aula. Mas eu falei assim que o nosso objetivo hoje é a gente aprender um pouquinho a entender o que está por trás de um texto escrito. Pode passar para mim, por favor? Primeira coisa, quando você vai ler um texto, repara o que eu fiz. Aqui, ó, ficou clarinho. Não olha para cá agora. Tá clarinho, não é para você olhar. E aqui eu deixei separado o título. Sempre que você for ler um texto, repara nisso. O título, ele traz uma informação importante. Ele é usado para ele começar a falar um pouquinho do que se trata aquele texto. Então, quando você começa olhando para o título de alguma coisa, você já começa a entender o que ela significa. Se tem uma anotação que você poderia fazer agora, é essa. Que quando você vai procurar um texto, quando você vai fazer uma leitura mais aprofundada, você começa por aqui, ó, pelo título, tá? Tá vendo como é fácil? Você nem precisa, de cara, olhar para o texto inteiro. Você precisa começar olhando para a primeira parte dele. E a primeira parte de um texto é o título dele, tá? Pode passar, por favor. Nesse texto que eu fiz, eu também fiz umas marcas bem interessantes para você entender. Repara aqui, ó, que no final de cada palavra, eu fui colocando as rimas. O que é isso? Lembra que eu comecei dizendo que um poema, um texto, ele rima quando uma palavra combina com a outra? Mas, Pro, o que é combinar uma palavra com a outra? Você tem que pesquisar o som. Quando você pesquisa o som das palavras, você começa a perceber que tem sons que são
parecidos. Eles rimam. E isso dá um efeito interessante no texto. Agora eu vou ler, mas eu vou ler um pouquinho mais rápido para você perceber esse efeito interessante, tá? Essa caneca é do boi. Quem bebe água nela fala oi. Essa blusa é muito bonita e fica um charme na cabrita. Essa areia faz muito cimento, mas quem carrega ela é o jumento. Essa casa precisa de algumas telhas. Pode ser que nela venham morar abelhas. Este sapato é elegante, mas não cabe no pé do elefante. Esse quadro é uma obra. Eu sei que quem não gosta é a cobra. E lembrei de repente que eu não falei das coisas doidas e gente. Vai começando a perceber que nessa leitura ela tem um ritmo. O ritmo da leitura tem a ver com o som. E o som tem a ver com essas palavrinhas que foram combinando umas com as outras para formar esses sons. Antes de eu passar, eu estou sabendo que vocês podem interagir um pouco aqui comigo, tá? E eu vou ver o que vocês estão falando aqui sobre a aula que está acontecendo. Tem gente contando assim que gosta muito dos poemas engraçados, né? É verdade. Tem poema exatamente porque o autor do poema brinca com esses sons que ele fica mais engraçado. E é divertido a gente ler esses poemas e perceber que são os sons que nos ajudam a deixar essa leitura mais engraçada. Tem um pessoal falando aqui que tem poema criativo, tá? Que tem muita rima legal. É verdade. O intuito de hoje é a gente pensar exatamente na rima, nas palavras que combinam. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Criançada, eu sei que vocês são muito bons em fazer rima das coisas. Vocês fazem rima até sem perceber. Então, ó, percebe que no dia a dia você vai usando palavras que combinam, tá? E é por isso que vocês conseguem fazer muita rima. Vamos passar, continuar. Aqui eu separei só os efeitos da rima. Eu só peguei as palavras que estão rimando. Então, boi, oi, bonita, cabrita, cimento, jumento, telha, abelha, elegante, elefante, bela obra, obra, cobra, de repente, gente. Por que eu fiz isso? Quando eu separo os efeitos que a rima faz, eu vou começando a fazer uma coleção, eu vou juntando um monte de palavrinhas que fazem rima. E isso é muito importante para eu entender o sentido de um texto, eu entender a intenção que o autor quis colocar nesse texto. Vamos continuar? Agora eu tenho uma proposta para vocês, tá? Eu coloquei aqui o nome de pessoas, coloquei Ana, Isabela, Henrique, e com esse nome eu fiz uma rima. Ana, bacana. Olha aqui, ó, as palavras combinando, os sons combinando. Isabela, bela. Henrique, chique. Anota aí num cantinho palavras, nomes de pessoas, os nomes do pessoal que vive com você, nomes dos seus amigos da escola. E o desafio é você tentar achar palavras que combinam com o som do nome da pessoa que você escolheu. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está rimando, tá? Esse é um treino para você rimar. E é claro, quando você faz essas rimas, você também está fazendo um repertório de palavras novas para você conhecer, tá bom? Então, pensa aí, no nome de pessoa, pode ser uma pessoa que você conhece, tá? Pode ser um nome que você gosta. Mas, ó, eu quero falar uma coisa aqui bem séria, tá? Uma dica bem séria. A gente está brincando de fazer rima. E quando a gente brinca de rimar, não é para a gente achar uma palavra que não é legal.
tá? Porque é uma brincadeira. Pensa só, se você escolhe o nome de uma pessoa que você gosta, alguém que vive com você, alguém que faz parte da sua família, você vai querer escolher uma palavra que não é legal? Não faz isso não, tá bom? Pensa em palavras bacanas, em palavras que são legais, ou até mesmo palavras engraçadas. Olha só, eu tenho aqui alguém que me mandou uma rima, hein? Luzinete rima com chiclete. É verdade, fica até engraçado, né? Luzinete rimando com chiclete. Bom, eu juntei o nome dessas pessoas, juntei as palavras que combinam com o nome das pessoas e segue só para você ver o que eu fiz. Cada vez que eu acho as palavras que combinam, as palavras que rimam, isso pode me ajudar a escrever um poema. E olha só, esta dança é bacana. Quem dança assim é a Ana. Você viu o que eu falei, ó? Falei de dança bacana e que a Ana dança de um jeito bacana. Quando você for procurar as palavras, você também pode achar alguma coisa que é bacana que outra pessoa faz. É tão legal, não é legal ouvir que você conseguiu fazer alguma coisa? Não é legal saber que você faz uma coisa tão bem e as pessoas te elogiam por isso? Então, ó, tá aí, você pode fazer a mesma coisa com as rimas, tá bom? Essa casa é bela. Quem mora nela é a Isabela. Este casaco, muito chique. Quem usa é o Henrique, tá? Então, só pegando o nome e achando uma palavrinha que rima, eu consegui construir um texto assim, tá? Pode ser que os poetas façam também desse jeito. Já parou para pensar? Quando alguém escreve uma poesia, ele tem que pesquisar as palavras. E talvez uma coisa que ele comece a pesquisar é que palavra que combina com a outra para ele usar no texto, tá? Vamos seguir aqui na nossa apresentação. Eu trouxe para vocês, pode entrar, vai aparecer mais alguma coisa aqui. Isso. Eu trouxe para vocês outro poema, tá? Esse poema eu sei que você encontra ele facinho aí no seu material, mas de novo, não está lá no seu material? Pede ajuda para alguém e dá uma pesquisada. Escuta só essa rima aqui, ó. O pato ganhou o sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa para depois não ter queixa. E o pato, duro, sem graça, como se fosse de massa. Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu, bicho assim nunca se viu, com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Esse poema é do Mário Quintana. Se você não sabe quem é o Mário Quintana, lembra da dica de hoje. Faz uma pesquisa, tá? Vou reforçar. Pede emprestado, pede ajuda. O Mário Quintana, ele tem muitos poemas legais, tá? Muitas rimas bem especiais, que se você pesquisar vai te inspirar a achar rimas para outras palavras, tá? Além da gente perceber como cada palavra combina dentro de um texto, a gente também pode fazer algumas perguntas para ele. Pode mudar, por favor. Para a gente entender melhor, a gente pode ir perguntando algumas coisas para o texto e a gente vai conseguir encontrar as respostas também no texto. Por exemplo, ó, quem é que tira o retrato? Quem que vocês acham aí que tira o retrato, tá? Dá uma olhada de novo ali no poema, tá bom? Ali tem uma palavrinha que indica quem é que está tirando o retrato nesse poema, tá? Dá uma pesquisada, vai lendo. E se você achar o poema, depois, em casa, você pode tentar fazer essas perguntas também, para até você entender se você conseguiu perceber como que a gente entende melhor um texto, tá? E olha só, macaco retratista. Retratista é a pessoa que tira retratos, tá? Quem é o retratista? Então, a gente já respondeu, tá? É o macaco aqui nesse poema,
tá? O que significa olhar o passarinho quando vai tirar fotos? Aqui embaixo, ó, tem um trechinho que fala assim: olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas vocês podem perguntar aí para as pessoas que vivem com vocês, para as pessoas mais velhas que você conhece, se ela lembra do termo. Olha o passarinho. Antigamente, quando a gente não tão antigamente assim, mais ou menos, tá? Quando a gente ia tirar uma foto, era muito normal falar: olha o passarinho. E a pessoa olhava para a câmera e tirava a foto. Como o Mário Quintana aí já tem ele já tem uma idade e tudo mais, quando você pesquisar sobre ele, você vai descobrir, tá? Dados sobre ele, você vai perceber e vai lembrar que ele é da época que falava: olha o passarinho. Por isso aqui que no poema fala: vai sair um passarinho, tá? Pode passar. Aí eu marquei as respostas aqui para vocês, tá? Que quem vai tirar o retrato do pato é o macaco. E também a gente falou um pouco sobre esse termo aqui, que é olhar o passarinho, tá? Lembrando, tá? Esse poema que você está vendo aí, você consegue encontrar facinho, você consegue fazer uma pesquisa, tá? E você consegue pegar esse texto e olhar para ele aí na sua casa. Pede ajuda de alguém, tá? Não deixa de fazer isso é bem importante, tá bom? Pede ajuda de alguém para você ler de novo esse texto e faz anotações do que você achou engraçado, tá? De palavras que rimam. Quando você lê o texto, você vai imaginando alguma coisa. Então, quando você imagina também, é importante você perceber essas imagens que você vai criando, pois elas te dão pistas de como você pode entender o poema, de como você pode entender o texto, tá? Além disso, tá? Ler poemas é muito importante para você ir aperfeiçoando a sua leitura. Mas, Pro, o que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é quando você pega uma coisa que você sabe fazer, mas ainda não está sabendo fazer muito bem, e você vai treinando para fazer melhor, tá? Tem várias coisas que você treina. Mesmo quando você está brincando, quando você joga bola, você não vai melhorando? Um dia você não conseguia chutar do jeito que você queria, depois você consegue. Quando você anda de bicicleta, quando você joga um jogo com alguém. Ó, pensa comigo. A primeira vez que você joga um jogo é meio difícil. Quando você joga a segunda, vai melhorando. E assim por diante. Vai ficando cada vez melhor, você vai se aperfeiçoando, tá? Na técnica de jogar o jogo. Então faz isso, tá? Pede ajuda aí na sua casa para você aperfeiçoar uma coisa que você já sabe. E quando você sabe pouco, quando você vai tentando ler, a sua leitura vai ficando cada vez melhor, tá? Então, ó, anota a dica. Ler poemas te ajuda a aperfeiçoar. Anota aí no cantinho, combina para alguém te ajudar, para fazer um dia de leitura, alguém te ajuda a pesquisar, você escolhe um poema que você acha engraçado, que você acha legal, e vocês podem ler junto. Eu garanto para vocês que é uma atividade bem bacana, tá? O pessoal tá mandando poemas aqui pra gente, olha que delícia. Sou cabeleireira e lavo um cabelo que solta poeira. É engraçado, né, pensar, a hora que você vai lavar o cabelo lá todo soltando poeira. Será que tem muita cabeleireira que lava cabelo aí que solta poeira? E o seu cabelo, tá soltando poeira quando você lava também? Vixe, hein? O pessoal também tá trazendo rimas aqui, ó. Ana arruma minha cama. Olha que legal, tá? Bom, para a gente ir finalizando, vou passar aqui, tá? Para a minha última dica. Separa aí na sua casa rascunho, um caderno antigo, o que você quiser, tá? Prepara também lápis, borracha, você já entendeu, né? Que lápis e borracha é essencial você ter nesse momento. E também canetinha, lápis colorido.
pergunta quem pode te ajudar. Pode passar. Nessa folha, tá, que você vai separar aí na sua casa, escolhe uma palavra e depois tenta achar várias rimas para essa palavra. Quando você faz isso, você vai pesquisando o som de cada palavra. Sabia que dá até para fazer uma competição? Dá até para você escolher várias palavras, distribuir com o pessoal que mora aí com você. E quem será que consegue fazer mais rimas, tá? Logo tem outra aula e logo a gente vai pesquisar muito mais sobre textos e palavras. Que bom estar aqui com vocês. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Então tá tudo mudado, então Tudo bem, então brincadeira de poesia, então. Legal. Olha, eu trouxe o livro. Perfeito. Ah, ótimo, eu trouxe o ukulele. Ótimo. Eu trouxe o CC. Vamos lá? Vamos lá. CC. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Sortuda. Cadê o livro? Vai, escolhe uma bem. Vai. Aqui. Cidadezinha qualquer. Carlos Drummond de Andrade. Casas entre bananeiras. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita, vida besta, meu Deus! De Carlos Drummond de Andrade. Então tá tudo mudado, então Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Então tá tudo mudado, então Pronto, já escolhi a minha. E você? Eu já tinha escolhido essa aqui. Ótimo. Eu também tô com uma poesia aqui já. Então, perfeito. Vamos brincar com as poesias. Vai. E CC. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Ai, Ludovico! Puxa, que sorte! É campeão! Eu vou ler essa aqui que eu já separei, olha. Qual? É do Manuel de Barros e se chama Vidente. O menino viu o sol se encolher por dentro de um inseto. Era muito perigoso que o sol estourasse dentro do inseto. Ia ser um estrondo. O menino, com medo, se escondeu atrás da porta. Mas o inseto continuou bem na flauta a dar voltas pelo jardim. E o estouro não aconteceu. Depois, o menino viu que o sol nem cabia no inseto. Isso era. Ufa! Manuel de Barros. Então tá tudo mudado, então
Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Júnior, sou professor de Ciências da Rede Pública Municipal de São Paulo. Eu e essa grande equipe estaremos aqui nos próximos 30 minutos, criando uma oportunidade de aprendizagem para vocês que estão em casa. Ora, nesse primeiro momento nós temos algumas dicas importantes. Vocês vão poder participar através do chat, como vocês já estão fazendo, né? E através do aplicativo ou do celular, da TV do site, tá certo? Para aqueles que vão acessar o aplicativo, para aqueles que não têm o aplicativo, o acesso é através do app que vocês vão procurar lá na loja, Centro de Mídias SP, tudo junto, Educação Infantil e Anos Iniciais, / Centro de Mídias SP.educacau, sem a cedilha e o tio, .sp.gov.br. Então, uma dica importante, que já deve ter sido dita aqui, é que quando vocês participarem através do chat, não coloquem informações pessoais de vocês. Lembrem-se que há milhares de pessoas visualizando as informações que são colocadas lá. Outra dica importante que eu dou a vocês é que durante esta aula, tenham em um caderno à disposição para fazer as anotações ou um papel, um bloco de papel. Dessa forma, vocês vão conseguir participar melhor da aula. Essa aula, ela é especialmente dedicada ao terceiro ano do ensino fundamental. Mas você que não é do terceiro ano, está gostando das aulas, pode acompanhar também, tá? E o que é a aula de hoje é sobre o quê? A aula de hoje é sobre o som, os sons. De onde vêm os sons? Como são produzidos os sons? Então, o objetivo de hoje é produzir sons a partir de diferentes materiais e verificar as variáveis, né, os diferentes tipos de sons. Então, vamos lá na tela agora. Então, os sons à nossa volta. De onde vêm os sons? Nós estamos cercados por diversos tipos de sons no nosso dia a dia. Sons que vêm da natureza, não é mesmo? Então, animais, os pássaros que cantam, os sons do ar, dos ventos, né, balançando as folhas das árvores, não é mesmo? Então, há uma infinidade de sons da natureza. Já imaginou o som de uma erupção vulcânica? Que som grandioso! E o som do mar, das ondas, né? Quem já esteve na praia, são sons maravilhosos para se ouvir. Mas, como eu disse, os sons estão ao nosso redor. Nós temos no nosso dia a dia também aparelhos diversos, aparelhos domésticos, como a televisão, televisor, aparelhos domésticos, como o liquidificador, aparelhos eletrônicos, como o celular. E todos eles, durante o funcionamento, estão emitindo vários tipos de sons. Nós temos também máquinas, né, no nosso cotidiano. Os automóveis, veículos, ônibus e caminhões são máquinas, né, que funcionam e elas produzem sons, uma infinidade de sons, alguns até bem barulhentos, que nos causam desconforto. Ora, do nosso corpo também podem vir sons? Sim,
do nosso corpo podem vir sons. A nossa voz é um som produzido pelo corpo. Essa voz pode ser para uma conversa, para uma música maravilhosa. Nós podemos tirar sons do nosso corpo simplesmente batendo em partes do corpo ou fazendo sons com a boca, certo? Ora, e como falar de sons e não falar de instrumentos musicais, não é mesmo? Há vários tipos de instrumentos musicais e, a partir deles, são produzidos uma infinidade enorme de sons. São produzidos músicas, concertos maravilhosos. Então, a partir dos instrumentos musicais, nós podemos tirar vários tipos de sons. Um violão, por exemplo. Um violão, ele é um instrumento de cordas, certo? Então, eu quero que vocês pensem aí em casa, os sons das cordas do violão, eles são iguais ou diferentes? Então, para isso, eu vou produzir, eu quero que vocês escutem atentamente, alguns sons tocando as cordas, tá? Uma corda de cada vez, em momentos diferentes. E eu quero que você que está em casa assistindo, vai anotar lá no seu caderno, se os sons são iguais ou diferentes. Então, atenção, vamos lá. Primeira corda. Agora vamos ver outra corda. Mais uma vez. Outra corda. Certo? E aí, em casa, o que vocês ouviram? Os sons são iguais ou diferentes? Então, vocês vão pensando aí. E a pergunta é, o que possibilita esses diferentes sons? Quero que vocês pensem aí, entre vocês, o que possibilita esses diferentes sons? Por que o som de cada corda, esses sons são diferentes, tá? Então, vamos pensar, e eu quero ver se tem alguns participantes já enviando a resposta, os mais rápidos. Será que já estão respondendo? Então, vamos verificar aqui. Oi, bom dia, o pessoal me cumprimentando, muito obrigado, já estão aí, muito obrigado por desejar boa aula. A Lorena já colocou aqui que os sons são diferentes. O Lucas também disse que os sons são bem diferentes. A Maria Fernanda, são muito diferentes. Tá? Agora eles estão com dúvida e estão querendo compreender, não souberam dizer, o que gera esses sons diferentes? Alguns estão dizendo que são notas diferentes, né? Mas será que tem alguma coisa nessas cordas? Será que elas são diferentes? Será que essas cordas são iguais? São do mesmo tamanho? São feitas do mesmo material? Então, esse questionamento vocês mantenham aí com vocês, que já vocês vão entender essa diferença. Então, vamos lá para nosso próximo questionamento e demonstração. Aqui na tela, nós vamos falar sobre sons nos objetos. E para isso, nós vamos considerar objetos iguais. Então, nós temos aqui um copinho de madeira, tá? Um pequeno copinho de madeira, é usado para triturador. Esse copo um pouco maior, de inox, um metal. Nós temos aqui um potinho plástico, que também pode funcionar como um copo. E um copo de vidro. Então, vamos verificar aqui a diferença, se há ou não diferença no som produzido por esses copos. Então, eu vou tocar em cada copo com esta colher. Então, vamos lá, atenção agora, vamos escutar.
copo de plástico. Vamos ouvir o copo de inox, de metal. Próximo copo, um copo de vidro. E por último, o copinho de madeira. Certo? E aí, vocês notaram diferenças nos sons produzidos por esses copos? Os sons produzidos nesses copos são iguais ou diferentes? Essa é fácil. E aí eu quero que vocês pensem, e agora vai ficar mais fácil. E aí vocês vão entender o violão. Por que são gerados sons diferentes em cada corda? Por que surgem sons diferentes desses copos que são feitos, né, desses materiais que eu mostrei para vocês? Madeira, vidro, um metal e um plástico. E aí, o que vocês acham? Né? Vamos ver aí se tem alguém rápido, esperto e já está enviando a participação lá no chat. Olha só, a Dani, acho que a diferença é a grossura das cordas que muda os sons. Então, ele está dizendo que as cordas têm espessuras diferentes, uma é um pouquinho maior, outra um pouquinho menor, mais grossa, mais fina, né? A Karen diz, caramba, os sons dos copos são diferentes demais. Isso mesmo, Karen, muito bem notado. E os estudantes estão achando que essa diferença é porque os copos, como eu mostrei aqui para vocês, são feitos de materiais diferentes, correto? Muito bem. Mesmo quem não enviou a participação, resposta aqui, pode enviar para falar sobre o violão e sobre os copos, que daqui a pouquinho eu vou ler mais participações de vocês. Então, vamos lá. Vamos para a próxima tela, por favor. Ainda me referindo aos sons nos objetos, nós vamos verificar agora se sons feitos pelo mesmo material são iguais ou diferentes. Então, para isso, nós temos aqui, vou tirar isso aqui da frente para vocês verem, 3 recipientes de vidro, porém com tamanhos distintos. Então, nós temos esse recipiente de vidro, um pouco maior, e temos aqui um copo, e este copo um pouquinho menor. Então, vamos ver os sons produzidos por esses diferentes recipientes de vidro, que possuem tamanhos diferentes. Então, vamos ouvir agora, escutem. Vamos para o segundo recipiente, o copo. E o terceiro e último recipiente de vidro, esse copinho. Certo? E aí? Vocês aí em casa notaram a diferença? Os sons produzidos nesses objetos de vidro são iguais ou diferentes? E aí eu quero que vocês pensem. Por que surgem sons diferentes desses objetos que são feitos do mesmo material, o vidro? Por que são produzidos sons diferentes, considerando que eles são feitos do mesmo material? O David diz que aula legal. Muito obrigado, David. Também estou gostando. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A Michele está dizendo que os recipientes têm tamanhos diferentes. Por isso que os sons são diferentes. Parabéns, Michele. Muito bem. Bem notado, tá? Então, vamos ver agora
outras produções de sons a partir de objetos, de materiais. Sons no ar e na água. Será que o som no ar e na água, eles são iguais? Será que a produção de sons produzidos na água e no som e no ar são iguais? Então, nós vamos fazer uma outra demonstração para vocês pensarem nessa questão. Nós temos aqui um copo de vidro e outro copo de vidro idêntico a este, porém ele está cheio de água. Então nós temos um copo de vidro que está vazio. Vocês acham que esse copo está vazio? Não. Quem achou que esse copo está vazio se enganou. Esse copo está cheio de ar. O ar está aqui ocupando esse espaço no interior do copo. E este copo foi preenchido com água. Então, vamos lá, escutem aí, prestem atenção em casa. Vou tocar novamente com a colher. Som do copo com ar. Som do copo com água. E aí, em casa, o que vocês acharam? Os sons produzidos nesses copos são iguais ou diferentes? Fácil, né? Por que surgem sons diferentes desses copos? Eles são idênticos, do mesmo tamanho, são feitos do mesmo material, o vidro. Porém, nós temos um com ar e outro com água. Então, vamos lá ver a participação de vocês que estão aí em casa. A Isabela disse que são um pouco diferentes, né? Então, são diferentes no som, Isabela. Você está falando que eles são diferentes no som, né? A Eve está gostando muito da aula. Muito obrigado, Eve. A Eve está dizendo que a aula está muito divertida. Que bom que você está gostando, tá? E aí, eu quero que vocês vão pensando aí em casa sobre todas essas questões que eu levantei para vocês. Por que os sons são diferentes em objetos feitos de materiais diferentes? Em objetos de tamanhos diferentes? E por que os sons são diferentes em um copo com ar e um copo com água? Enquanto vocês estão aí teclando, mandando as respostas de vocês, eu vou mostrar um outro objeto que vocês já devem ter visto, né, em algum lugar, em casa, que é o sino dos ventos. Ora, no sino dos ventos são produzidos sons diferentes. Agora, por que esses sons são diferentes? Vocês já devem ter notado que os sinos são feitos com esses cilindros e eles todos são do mesmo material, de metal. Só que vocês devem ter notado que eles possuem tamanhos diferentes. Então, esse tamanho, essa diferença no tamanho desses cilindros de metal é que produz diferentes sons, né? Que agradam nossos ouvidos e chegam até a produzir uma melodia, não é mesmo? Então, isso nos ajuda a entender por que são produzidos sons quando eu tenho objetos feitos do mesmo material, porém de tamanhos diferentes, tá? Então, vamos lá ver se chegaram mais algumas respostas, tá? Então, no geral, o pessoal está dizendo, gostando muito da aula, eu agradeço. Alguns notaram as diferenças nos sons, não é mesmo? E identificaram que os sons são resultado, dependem do tipo de material, do tamanho do objeto e da presença ou da ausência da água, né, ou do ar. Tá? Eles colocaram aqui também
de sons agudos. Então, vejam só, eles estão usando já um termo, né, mais técnico. O que é um som agudo, né? Quando a gente fala um som agudo, é aquele som mais fino, para vocês entenderem em casa, um som fininho, né? Como, por exemplo, o som produzido por esse copo de metal. Tá? E, já que vocês falaram de som agudo, vamos falar de um outro termo, que é o som grave, que é oposto ao som agudo. Enquanto o som agudo é fininho, eu tenho um som grave, forte, bom, o som de um tambor, por exemplo, tá? Então, vamos lá para a conclusão dessa nossa aula. Os sons que são diferentes, como vocês perceberam, eles dependem do quê? Os sons dependem do tipo de material de que é feito o objeto ou um instrumento. Então, quando eu falo em tipo de material, estou me referindo se esse objeto, esse material, esse instrumento, se ele é feito de metal, se ele é feito de vidro, de plástico, madeira, borracha. Então, nós temos vários tipos de materiais e a combinação desses diferentes materiais gera uma infinidade, uma variedade enorme de sons. Lembre-se, por exemplo, de uma orquestra com vários tipos de instrumentos, instrumentos de sopro, de corda, de percussão. Outra coisa que podemos concluir, é que os sons dependem do tamanho e espessura do material. Como vocês notaram, os copos com tamanhos diferentes, mesmo sendo feitos de vidro, produziram sons diferentes. Então, o som também depende do tamanho do material, do tamanho da espessura, que é o que acontece aqui nas cordas do violão. Aqui no violão nós temos cordas diferentes. A primeira e a segunda corda neste violão são feitas de um material e as outras cordas são feitas de um material diferente. Um outro detalhe é que essa corda, ela pode ser mais espessa, um pouquinho mais larga do que outra. Então, a diferença de espessura dessas cordas. E quem é músico, quem toca violão, vai saber melhor do que eu posso regular, né, se essas cordas estão esticadas, mais esticadas, ou mais frouxas. Isso também vai criar sons diferentes, tá? E nós vimos também, finalmente, que os sons dependem do meio, ar ou água. Então, o som produzido no ar é de uma forma, e o som produzido na água, como nós vimos aqui, é de outra forma, certo? Então, vamos ver aqui se chegaram mais algumas participações aqui. Olha só, o Arthur está dizendo, professor, tudo isso tem a ver com ondas sonoras? Sim, Arthur. O som são ondas sonoras que se propagam, se espalham, viajam no ar ou na água. Então, toda vez que eu toquei um objeto com essa colorzinha, eu provoquei uma vibração nesses objetos e criei ondas sonoras que viajam no ar e chegam até o ouvido. Tá? Esses sons, como nós vimos, também podem ser criados a partir da vibração na água. A Rosália está dizendo que as vozes também podem ser agudas ou graves. Muito bem, Rosália. O que acontece? Nós somos diferentes e nós temos diferenças no tamanho do nosso corpo e, consequentemente, diferenças nas nossas cordas vocais, que é de onde vem o som. Então, essas diferenças no tamanho do corpo, diferenças nas cordas vocais, diferenças na forma da boca, criam
essa diversidade enorme de voz, como você mesma apontou, tá? Então, você que está em casa, foi um prazer muito grande estar com vocês. Para mim é uma novidade, a minha primeira participação. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui. Agradecer a equipe que me apoiou, me ajudou, né, durante toda essa preparação. Vários amigos, contatos, que a gente vem se mobilizando desde a semana passada para a produção dessa aula. Foi muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado também. Continuem ligados na programação. E para aqueles que gostaram, estarei aqui novamente com vocês às 2h30 da tarde, com outro assunto, mas muito curioso. A ciência é maravilhosa. Muito obrigado e até! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ele adora viajar e muitas confusões vai aprontar. Tem um amigo bem legal, jogar barato é sensacional. Com aventuras de azar, vamos todos juntos viajar. Sidney